boa tarde, minha gente amada. Nizete Machado chamando aqui ao vivo, minha gente linda, nesse friozão do Rio Grande do Sul. No momento, gente, olha que momento abençoado, em que os sinos da catedral tocam e o som que eleva as energias, que leva as nossas intenções ao universo, confirmando essa nossa presença de luz, de amor, de paz, de sintonia perfeita com o que há de mais belo. Minha gente linda, poucas horas atrás eu compartilhei com vocês um post fazendo uma pergunta se teria alguma doença doença entre aspas, né? Quem me segue sabe que não existe doença, é processo de cura, que possa estar acontecendo em razão de ressonância com a vida passada, de ter alguma origem com vidas passadas. E esse assunto surtiu assim muitos comentários, muitas pessoas em poucas horas, minha gente, perguntaram, falaram, comentaram, mexeram com as emoções, mexemos com as emoções. E a minha intenção, minha gente, não era nem entrar agora ao vivo com vocês, mas como os comentários foram tantos e a sintonia que a gente fez com os seus corações foi tão forte que eu pensei, eu não vou deixar de falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto agora. Então, eu estou aqui no centro de Santa Cruz do Sul, a uma quadra do laboratório Alquimia da Alma, e aí então eu resolvi fazer essa transmissão aqui ao vivo da frente da Catedral São João Batista aqui em Santa Cruz do Sul, onde hoje, nessa tarde fria, mas com os corações quentes, com esse sol nos iluminando, muitas pessoas passeando, andando na rua aqui, e eu resolvi então, tá muito frio, mas frio mesmo, mas os nossos corações estão sempre quentes. A Rose estava perguntando se estava muito frio aqui. Sim, está, mas quando nós nos conectamos com você, o coração esquenta, né, gente? E aí tudo fica bom, tudo fica confortável. Alguém comentou da catedral, é linda. Sim, é linda. Eu vou ver se eu ergo aqui um pouquinho para vocês verem um pouquinho mais. Tem que cuidar para não. Depois eu mostro mais para vocês. O céu está azul. As energias estão... Aqui tem muito verde, muitas árvores aqui em volta. Então as energias estão muito boas mesmo. As pessoas estão aqui passeando com as suas famílias, vocês podem ver, crianças, e então tá tudo certo. Eu acho que é uma bela paisagem para nós conversarmos, né, minha gente? E o que... Então vem, Mel, vem aqui para o Laboratório Alquimia da Alma, vem fazer um curso conosco, vem fazer o curso da Alquimia Quântica da Chama Violeta, a hora dessas. Você é bem-vinda, é de casa. Todos vocês que nos acompanham, sintam-se sempre em casa, aqui conosco, onde quer que nós estejamos, tá, gente? E aí, o nosso assunto, então, eu acredito que vocês já devam estar percebendo que abraço a Portugal, uhul, a todos vocês em todas as partes do mundo que estão nos acompanhando neste momento. Hoje sim, domingo, dia do primeiro raio azul do Arcanjo Miguel, do Mestre Amora, de toda a hierarquia espiritual, do raio azul. O céu está lindo, está muito azul. Dia, gente, de nós cortarmos as amarras com todas aquelas dificuldades, com todas as dores, com todas as doenças, entre aspas, que perturbam. Então vamos entrar em sintonia com este raio da libertação, gente. E tá passando muito rápido os comentários, eu não consigo ver todos, mas olha só, Isabel está em Luanda, Angola. Ui, nossa, que legal, amada, bem-vinda. Sempre um abraço para todo o pessoal de
Angola, gente amada do meu coração. Uhul! E aí alguém perguntou alguma coisa ali sobre vidas passadas que passou muito rápido e eu não consegui ver qual era a pergunta. Mas, assim, hoje eu coloquei, eu pedi para vocês colocarem algumas questões que vocês acham, que queiram saber se possa ter alguma relação com vidas passadas. Por quê? Porque os próximos vídeos que nós estaremos falando, eu estarei abordando os assuntos que vocês colocaram aí. Então, gente, já está sendo colocado tudo numa relação e a cada encontro nosso, nós vamos falando de uma situação ou quantas situações derem pra gente falar em um encontro, tá bom, gente? Mas hoje o que eu queria falar com vocês é que vocês devem estar percebendo que atualmente, gente, André de São Paulo, de toda a parte do mundo, é demais. Uberlândia, Minas Gerais, um abraço para os mineirinhos. Da França, Gina, olha a terra do nosso amado mestre Saint-Germain, né? Demais, demais, demais. Eu ainda vou lá. São José do Rio Preto e todas as partes do Brasil e do mundo. Vocês devem estar observando que o assunto vidas passadas é um assunto que está muito em alta. Olinda, Pernambuco, a terra do Aleijadinho. Agora eu vou começar a falar dos lugares onde vocês são e como eu sou apaixonada por todos os recantos do nosso amado planeta Terra, né, gente? Da Alemanha, olha só, Ana Maria, aqui Santa Cruz do Sul, uma terra de colonização alemã, viu? Olha só, estamos todos sempre interligados. Mais uma pessoa também da Alemanha, muito bom, minha gente. Então, nós vamos, 2 irmãos, Rio Grande do Sul, nós vamos, a Maria de Fátima entrando, a Fátima Leone, boa tarde, amada, boa tarde a todos vocês, a Diná de Santa Cruz também, e a Dina Palma de Portugal. Gente, vamos aproveitar essa conexão com todo o nosso planeta, com todas as... Olha só, da Holanda, que legal! Encontrei um holandês que foi meu marido a vida passada. Sei que tive uma regressão espontânea, apesar do envolvimento. É muito medroso o que faz. Gente, nós vamos falar sobre essa questão de vidas passadas, por quê? Porque nós estamos na era de Aquário, na era da libertação, na era, gente, em que há uma aceleração e uma certa pressa para nós resolvermos as questões que estão pendentes na nossa alma para que nós possamos acelerar o nosso processo de evolução na Terra. E a partir do momento em que cada um de nós passa a acelerar o seu processo de evolução em razão do entendimento do que envolve a sua própria vida, do que envolve o seu próprio desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua alma na Terra, todo o processo de evolução planetário também se acelera, gente. Então, a era de Aquário é a era em que chegou o momento de nós descortinarmos muitas questões nossas que ficaram escondidas pelo véu do esquecimento e muitas vezes também pelos véus colocados em nós para que nós não soubéssemos as nossas verdadeiras origens, o que nós realmente estamos fazendo aqui. Mas agora chegou esse momento e falar sobre esse assunto é realmente falar para aquelas pessoas que já estão dispostas a abrirem os leques dos seus conhecimentos, a se desprenderem dos preconceitos, dos pré-julgamentos, né, que fazemos com relação a assuntos que nós não conseguimos ou não sabemos a fundo o que significa e o que realmente ele traz de conhecimento e possibilidades para aliviar
muitas questões que muitas vezes nós carregamos por muito tempo. Então você que está aqui é porque você é ligado, já está acordado para as questões do espírito, para as questões da espiritualidade, gente. Então, tá mais do que na hora de nós olharmos para nós como um todo. Você já deve saber, se você não sabe, tem muitos conhecimentos disponíveis para você se aprofundar neste assunto, mas nós não somos apenas essa existência, nós somos várias existências e que se somam em uma só, nessa que nós estamos. Então, nós já vivemos várias encarnações na Terra, e em cada uma dessas encarnações nós vivemos diversas experiências, nós vivemos muitas coisas boas, e nós vivemos também determinados dramas que ficaram marcados na nossa alma. Mas quando a gente retorna aqui para o plano físico, o nosso cérebro físico, ele não acompanha, ele não traz esses registros, porque esse físico que a gente vive hoje não existia naquela existência, então ele não tem como registrar, e mesmo que tivesse, nós teríamos que esquecer, porque senão nós viveríamos uma vida louca o tempo inteiro. A gente não conseguiria administrar tantas lembranças ao mesmo tempo de tudo que a gente viu nas inúmeras vidas que nós já tivemos. Mas o nosso campo energético, o nosso corpo energético, nós somos um agregado de energias e diversos corpos espirituais que se interpenetram e se comunicam conosco em forma de vibração. Então, gente, essas vibrações, em algum momento da nossa vida, elas fazem ressonância com as vibrações despertadas em algum momento de outra vida nossa, em que nós sofremos algum tipo de trauma, de dor, e essa dor ela fica gravada para sempre, e nós reencarnamos outras vezes justamente para nós trabalharmos essas questões. E agora que nós estamos nessa nova era, nesta era da libertação, nós temos, isso isso que eu vou dizer para vocês agora, é para quem já está aberto de mente, né, não digo para entender, mas para aceitar dessa forma, porque durante muitos anos, durante muitos séculos, quem já é ligado à espiritualidade já ouvia, né, a gente falar, a gente ouvia nos livros, nos encontros espirituais, nas canalizações, né, nas mediunizações, que nós temos que ir e vir para resolver essas questões. Só que agora, que linda a Zenaide falando. Só que agora, gente, nesta era de Aquário, chegou o momento de nós entendermos que tudo que nós escolhemos viver em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso espírito, seja agora nessa encarnação, seja há milhares de encarnações passadas, nós temos sim um livre-arbítrio de escolher se nós ainda queremos passar pelas aquelas provas que nós escolhemos outrora como forma de aprendermos mais, como formas de nos repararmos de alguma coisa que nós tivéssemos feito. Porque nós, como eu já falei para vocês, eu vou repetir várias vezes, eu não pedi para vocês compartilharem, mas acho que não precisa pedir, né, gente? Vamos dar a oportunidade para que mais pessoas também possam participar dessa nossa conversa aqui conosco, né? Compartilhe aí, eu quero pedir para alguém que faça isso para mim. Entra ali para compartilhar com um amigo, na página de um amigo, e compartilha na página pessoal Nizete Machado, porque eu estou na rua e eu estou pela fanpage, e tem muita gente que me segue, me acompanha na página pessoal, então eu quero pedir para alguém fazer essa gentileza, que é meu amigo na minha página pessoal, compartilhar lá na minha página pessoal, tá bom, gente? E seguindo aqui, agora, nesta era de Aquário, você tem
A liberdade, a era de Aquário é a era da liberdade, é a era da libertação. Você tem a liberdade de escolher se você quer continuar vivendo as ressonâncias dos dramas do passado ou se você quer se libertar. Então, quanto mais você se abrir para essas questões, gente, de que não somos só um físico, mas que existe um espírito, que existe um agregado energético que interpenetra todos os tempos e todas as dimensões, vai ficar, gente, com certeza, olha, Luciana, muito mais fácil de você solucionar determinadas questões que estão pendentes na sua vida. Então, hoje eu vou abordar algum assunto, alguma situação de doença que possa ter relação com vidas passadas, que vocês colocaram no post anterior, antes de eu entrar aqui, e que alguém possa colocar aí que queira saber, se pudesse, de repente, se for possível, eu abordo agora também, tá, gente? Mas uma das questões que me chamou também a atenção, gente, é que alguém colocou no post que tem muita dificuldade de ir adiante, que tem um hábito de postergar, a procrastinação, que é uma das questões. Olha, a gente sabe que isso é tão sério, que é uma das situações que mais acomete as pessoas hoje em dia, com tanta coisa que a gente tem para fazer o tempo todo, com tantas informações que nos chegam, com tantas coisas que nós temos que gerenciar da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos contatos, das nossas interações, que muitas vezes, gente, nós acabamos deixando coisas importantes de lado e deixando para depois. E normalmente a pessoa que tem o hábito de procrastinar, ela procrastina justamente, é incrível, ela procrastina justamente naquilo que, se ela o fizesse, se ela desse a atenção merecida o mais breve possível, iria facilitar o seu caminhar e lhe projetar muito mais rapidamente. Mas por que a pessoa sempre deixa para depois justamente aquilo que é mais importante? Justamente aquilo que faria uma diferença positiva muito grande na sua vida, é justamente o que ela deixa para depois, no mar de tantas coisas que nós temos que realizar. Obrigada, Carla amada. Provavelmente, gente, a pessoa que faz isso, ela está se sabotando. E aquilo que ela poderia fazer com calma, com tranquilidade, que ela poderia abordar mais profundamente e muitas vezes apresentar um trabalho com muito mais qualidade, ela deixa para fazer na última hora, quando o tempo já está se esgotando, quando a ansiedade bate, quando a pressa bate. Isso é uma espécie de sabotagem para impedir a sua expansão de uma forma mais rápida. Mas essa sabotagem, e como tudo, pode sim estar ligada a alguma questão da sua vida passada, que faz com que sempre que ela tenha que fazer alguma coisa muito importante, ela acione o gatilho que faça ela lembrar de alguma situação que ela já viveu sempre que ela tinha que fazer alguma coisa importante. E aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma pessoa que tinha esse hábito de procrastinar. E essa pessoa, gente, pasmem, sou eu mesma. Então eu vou trazer para vocês o meu próprio exemplo. E aí, gente, eu sempre tive, desde criança, desde sempre, essa facilidade de interagir entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. E um dia eu quis, como eu vi que essa história de procrastinar estava realmente prejudicando o meu caminhar, eu resolvi
eu resolvi perguntar para o meu espírito por que eu fazia aquilo comigo. Por que eu fazia aquilo comigo? Por que eu deixava as coisas sempre para depois? Por que eu entendia que estava me sabotando? Por que eu fazia as coisas ficarem mais difíceis do que elas poderiam ser? E aí, gente, eu fui levada para poder entender por que eu procrastinava a uma vida passada. Porque vocês sabem que eu atuo com apometria há muitos anos, e aí eu fiz uma autoapometria comigo mesma, que é nós abrirmos faixas, ressonâncias do nosso passado para saber por que determinada situação está ocorrendo com a nossa vida, e entrando nessa faixa vibratória a gente consegue entender e colocar uma nova vibração, uma nova energia e unificar aquele momento ao momento presente dentro do propósito que nós temos no hoje, tá? E aí eu me deparei comigo numa época muito, mas muito antiga mesmo, onde eu vivia numa tribo e todo o pessoal, toda a minha tribo tinha sido dizimada por uma tribo contrária, que se disputavam as regiões naquela época. E eu não saberia dizer para vocês se tinha restado mais algum da minha tribo, porque se restou, eu não me reencontrei com ninguém naquela fase. E eu me vi totalmente sozinha, totalmente isolada, e eu não quis me entregar para a tribo contrária. E o que aconteceu? Eu me isolei numa caverna e dali eu não saía, quase nunca. Eu só saía dali nos momentos extremos, quando eu estava com sede extrema ou quando eu estava com fome extrema. Então eu não tinha escolha, ou eu morreria ali de fome ou sede, sempre num momento assim, extremo, ou eu me arriscaria a ser pega e morta pela tribo contrária. Então, sempre nesta encarnação, quando eu tinha que fazer alguma coisa muito importante, uma coisa considerada extrema, que talvez nem seja extrema, mas como eu tinha aquele registro do extremismo na minha mente espiritual, no meu campo espiritual, e que eu fazia ressonância com aquela situação, eu sempre deixava as coisas importantes que eu tinha que fazer, que eu tinha que apresentar, para um momento extremo, para a última hora, ou é agora ou nada. Se eu não deixar para fazer na última hora, não tem aquela emoção, não tinha aquele impulso. E quando eu fiz essa volta, quando eu mergulhei nessa faixa do passado, aí eu pude entender por que eu deixava as coisas agora, sempre para a última hora. Então, gente, eu dei um exemplo, espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido ser clara nesse exemplo que eu dei. Eu dei esse exemplo, mas que para cada pessoa, para cada história, pode ter uma ressonância com parte do seu passado, com uma história diferente, mas que leve a ela a ter uma necessidade de viver as coisas, de fazer as coisas sempre no momento extremo, no momento em que, se ela não fizer naquele momento, ela perde tudo, ou ela se prejudica, e aí assim ela acaba... Alguém falou, era dessa tribo. Esse exemplo bate fundo no meu coração, a Lória falando. E aí, gente, muitas outras coisas. Deixa eu ver se tem alguém aí que gostaria que eu falasse de alguma situação sua. Eu tenho diversas situações minhas, inclusive, que eu... essa questão também, mais alguém colocou antes, que
não gostava muito de falar, que preferia viver isolada. A Rose, acho que você e o meu marido viviam na mesma caverna, sabe-se lá. E que não gostava de falar, que preferia viver isolada. Isso foi, alguém comentou na postagem que eu coloquei sobre situações que poderiam ter ligação com vidas passadas. Bom, hoje nós vivemos numa época, gente, em que se comunicar é extremamente necessário, em que conviver é extremamente necessário, mas ao mesmo tempo, cada vez mais com essa coisa da internet e das pessoas viverem só grudadas no celular, a gente acaba esquecendo um pouco as pessoas à nossa volta. Nós estamos agora falando sobre a rede e é importante que a gente fale sobre isso justamente aqui, que a gente abra as nossas consciências. Um dos motivos que eu resolvi sair também para a rua para falar com vocês é para a gente ver mais o que está acontecendo à nossa volta. E normalmente a pessoa que tem a necessidade de se isolar demais, de querer ficar muito só, é porque provavelmente, tá, gente, ela, se vivesse em grupo, ela teria a possibilidade de mudar a vibração de um grupo inteiro positivamente. Mas o que acontece é que normalmente as pessoas que são dotadas de extrema capacidade, até mesmo de mudar o mundo, elas têm dificuldade de aceitar a sua condição de um ser especial, que na verdade todos nós somos seres especiais e todos nós temos determinadas qualidades que podem sim mudar o mundo. Mas muitas vezes nós boicotamos a nós mesmos. Tudo bem? Eu tô te ouvindo. Quer sentar aqui do meu ladinho? Não, vamos sentar. Muito frio aí. Eu tô aqui ao vivo, gente. E aí uma senhora simpática, linda aqui, parou, a mãozinha dela aqui, ó, parou para nos ouvir e participar da nossa conversa. E aí eu vinha dizendo que normalmente quando pessoas têm, que todos nós temos qualidades que podem sim mudar o mundo, começando a mudar o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, a gente tem uma fase na vida da gente que a gente tem muita dificuldade em aceitar isso. E aí a nossa tendência é fugir, é querer se isolar do mundo, porque muito provavelmente em alguma outra época da sua existência você possa ter colocado em prática essa sua qualidade e por algum motivo acabou se frustrando ou passando por algum tipo de drama, dor, alguma coisa que tenha marcado fundo na sua alma e que hoje você não queira passar novamente. Então, gente, eu já trago aqui para vocês outro exemplo da minha própria vida. Assim como essa pessoa que colocou lá, eu também, durante toda a minha infância, gente, e aí parte da minha adolescência, certa parte já ainda da minha vida adulta, eu tinha isso do isolamento, de não me comunicar com as pessoas, de achar que aquilo que eu fosse falar ou que as minhas ideias não eram ideias que iam levar alguma coisa boa, de diferente para as pessoas ou para o mundo. E hoje, gente, claro que daí a gente teria que abrir muito mais profundamente tudo o que envolve esse tipo de comportamento, mas resumindo, hoje eu consigo entender que na verdade eu me comportava assim, eu sentia as coisas dessa forma porque eu queria boicotar uma missão, algo que eu tinha assumido em realizar neste planeta e que eu achava que eu não estaria pronto ou que o mundo não estaria pronto para me receber. Então, falando de uma forma em geral, seja o que for,
que você sinta hoje com relação a qualquer coisa e que para você se torna muito difícil fazer, que seja alguma coisa que só você, em pensar em fazer, você já treme, você já sente medo, você já se sente desconcertado, você acha que não é para você ainda, ou que acha que tem que deixar para depois, ou que acha que você não está maduro para realizar, que você sempre acha uma desculpa para não fazer. Traga na sua mente alguma coisa que mexa com você dessa forma. Porque eu digo para você agora que é justamente isso que você acha que tem mais dificuldade para realizar, que lhe mete medo, é porque existe dentro de você um talento, uma capacidade tão grande, mas tão grande para você realizar, que se você decidir romper com os véus que estão escondendo essa verdade de você e resolver seguir em frente e realizar, isso vai causar uma mudança tão grande na sua vida que vai fazer você conhecer você. Porque se tem algo que impede você de dar o passo adiante naquilo, seja em qualquer área que você deseja, a Kátia Andrade, falar em público, eu vou falar sobre isso. É porque você ainda não conhece você. Mas você pode se conhecer. Aí alguém diz assim, o Pedro diz, querida, eu sou doente, amado do meu coração. Você não é doente. Não afirme isso para você. Você é aquilo que você afirma ser, aquilo que você escolhe ser. E em algum momento na sua vida, por desconhecer quem você é verdadeiramente, você pode ter escolhido a estar passando neste momento da sua vida por alguma doença que na verdade não é doença, porque doença não existe. O que existe, na verdade, é processo de cura. Se alguma coisa está se manifestando na sua vida e que você vê como dor, como desequilíbrio, como sofrimento, é porque a sua alma está querendo lhe dizer que alguma coisa que você precisa saber. E muito provavelmente é que você precisa conhecer quem você é. É que você precisa conhecer o poder ilimitado que você tem. É que você precisa conhecer e deixar expandir a luz que você tem. E se você olhar para o seu lado, olhar para o mundo, você vai perceber o quanto de luz, o quanto de amor, o quanto de coisas boas você tem para dar para outras pessoas que muito provavelmente estão em situações muito piores do que a sua. Então, quando você olhar para você e reconhecer o que de bom você tem, o que de saudável você tem, e você resolver expandir esse seu lado bom, nem que seja com um olhar para alguém ou uma palavra para alguém, você acaba saindo desta sintonia gradativamente, dessa sintonia, isso aí, amada, beijo, querida, que faz com que você se sinta uma pessoa doente. O que precisamos na prática para trabalhar essas crenças ou dramas é justamente isso, Sandra, agora que eu estava respondendo ali.
Era justamente isso que eu estava respondendo. É você acreditar que sempre existe algo bom e algo muito maior que todas essas questões que seguram você. E a Kátia falou lá em cima, subiu já, que tem dificuldade de falar em público. E essa questão da dificuldade de falar em público também, gente, muitas pessoas que são professores, fazem cursos, que são coaches, que fazem cursos de desenvolvimento pessoal, que estudam sobre a psicologia humana, que gostam de ler, que tem gente, eu já falei sobre o autismo exaustivamente numa live anterior, procura lá, Tânia, que tem muito, mas muita informação importantíssima para você, tá? E como eu vinha falando da dificuldade de falar em público, se você prestar atenção, você vai observar que normalmente, foi a Kátia? Foi a Patrícia que falou? Não, foi outra Kátia, não foi tu. Foi outra Kátia também que falou dessa questão da dificuldade de falar em público. Se você fizer uma análise, você vai constatar que a maioria das pessoas que tem dificuldade, a Anjos diz, Nizete, eu fiz um diálogo com a alma, aquele que eu postei ontem e caí numa choradeira. Ótimo, gente. Tudo que a gente posta aqui está dentro de um trabalho de processo de cura, de processo de libertação. E se caiu na choradeira, pode saber que sua alma está sendo lavada. Muita coisa nas profundezas, mesmo que você não saiba exatamente o que é porque estão sendo limpas e purificadas, já estão sendo mexidas para serem transmutadas, tá bom, gente? Eu vou gravar aquele diálogo com a alma em vídeo para postar para vocês realizarem em casa também. Ouvindo, tá? Com uma meditação conduzida. E voltando à questão do falar em público, se você fizer uma análise, você vai perceber que a maioria das pessoas que afirmam que tem dificuldade em falar em público, normalmente são pessoas que têm um manancial de conhecimento muito grande para passar para outras pessoas. Quem diz que tem dificuldade de falar em público, de se expressar, é porque tem muita coisa boa em si para colocar para fora, para ajudar outras pessoas. E muito provavelmente uma parte do seu ser, uma das consciências desta pessoa, vinda de uma outra encarnação, a está boicotando para que essa pessoa não passe mais pelos dramas que ela possa ter ocorrido em alguma outra encarnação, quando ela usava amplamente este dom. Então, gente, tem várias formas de nós trabalharmos essas questões todas. E uma das formas mais diretas e que está vindo muito à tona agora e que nós estamos trabalhando é a apometria arcturiana avançada e sistemática. Mas você pode começar a trabalhar em você a partir do momento que você está aqui, que você está ouvindo isso e que você se percebe dentro de uma das situações que nós estamos falando aqui. Você já está sendo trabalhado. Você já está levando... Não consigo me fazer entender. Ele sempre me atinge. Sofro muito com isso. Incômodo na família. Eu vou falar sobre isso, sobre essas questões familiares, conflitos e dificuldades de relacionamentos agora, antes da gente encerrar. Então, gente, sempre que você está num trabalho como esse, onde todos nós estamos numa mesma intenção de nos conhecermos, de nos envolvermos com energias e com conhecimentos que possam expandir a nossa mente, você já está
já está se autotrabalhando e já está também levando um novo registro para suas consciências passadas que possam ter vivido algum trauma com relação a essa situação, a essa dificuldade que você apresenta. E, gente, das dificuldades de convivência, tem muita gente que convive com as mesmas pessoas e, em convivendo com as mesmas pessoas, uma pessoa daquele grupo pode lhe falar qualquer coisa ou alguma coisa ou fazer alguma coisa que a pessoa recebe naturalmente, muitas vezes amorosamente. Pode ser até xingado, que não tá nem aí, não se sente tocado. Mas em compensação, uma outra pessoa pode falar a mesma coisa, pode lançar o mesmo olhar que a pessoa recebe de uma forma totalmente diferente. Que nas mesmas situações de convivência com uma pessoa é de uma maneira totalmente calma, natural e tranquila, e com uma outra pessoa nas mesmas situações é um caos, é conflito direto. E você se sente tocada, se sente ofendida, se sente magoada, só se sente sofrida pela mínima palavra que a pessoa fale para você, ou você fica muito irritada a ponto de, nossa, ter que se segurar. Por que essas dissonâncias acontecem com algumas pessoas? Qual pode ser a causa de ser tão diferente o relacionamento entre uma pessoa e outras? Por que umas pessoas pode ser tão harmonioso e com outras pessoas pode ser tão conflitante? Porque muito provavelmente, certamente, todos nós já vivemos juntos em alguma encarnação. E muito provavelmente as pessoas que estão com você, e mais ainda aquela pessoa que mais lhe desafia, é uma das pessoas que viveu momentos conflitantes com você em outras faixas da sua existência, em outras encarnações. Só que nós estamos no planeta Terra para nos harmonizarmos e para nos equilibrarmos com todas as questões da nossa vida. Sejam as que geram conflitos emocionais, financeiros, de relacionamentos ou de doenças do corpo, seja o que for, tudo o que nós estamos, a razão que nós estamos aqui é para nos, eu tô lendo ali, hoje me deparo com uma dor insuportável no joelho. É para nos harmonizarmos com todas as questões que nos fazem eclodir determinados sentimentos. Então, se você está sentindo uma dor no joelho, por exemplo, tem algo na sua alma que faz eclodir, que faz essa dor sair para fora, para que você possa resolver alguma situação a qual essa dor possa estar relacionada. Se você tem um relacionamento conflitante com alguém, é porque esse conflito está fazendo ressonância com alguma emoção que você já viveu com aquela pessoa e que ainda não resolveu, mesmo que você não lembre, porque você não vai lembrar mesmo, mas a partir do momento em que você tem o conhecimento de que essa possibilidade existe, você já tem que começar a mudar o seu olhar para aquela pessoa. Se você sabe que aquela pessoa, ela consegue te desequilibrar, você está dando
nem é mais poder àquela pessoa, a você mesmo, mas você está dando mais poder àquela situação que você já viveu, que não está vivendo agora. Você tem que dizer para você: não estou vivendo nenhum conflito agora, nem com você, nem com ninguém, porque eu vim agora nessa encarnação para me harmonizar com as pessoas, com o mundo e comigo mesma. E não aceito ressonâncias do passado causando conflitos nessa encarnação. E, gente, envia amor. O que eu poderia dizer para você agora é que, seja qual for a situação, o maior remédio que existe para toda dor é o amor. E o sino da igreja aí confirma, da catedral. Se é um relacionamento conflitante, envie amor. Envie gratidão por essa pessoa estar despertando em você algo que você ainda tem que tratar. Se for uma dor física, envie amor. Se for uma doença, gente, considerada crônica, de difícil trato, e que muitas pessoas, muitas vezes, não gostam nem de pronunciar o nome, envie amor. Porque esta doença, ela vem para lhe alertar, lhe trazer um sinal de algo que precisa ser trabalhado em você, que precisa ser trabalhado na sua alma. E quanto mais você se revoltar contra as situações, contra as pessoas, contra as doenças, contra o mundo, contra você mesmo, muito mais essas situações vão se apresentar, porque você terá que aprender a lidar com elas. Só que agora você pode aprender a lidar com toda e qualquer situação através do amor e não mais pela dor. Tá bom, gente? E aí tem muita coisa muita coisa que eu poderia falar, mas eu ia ter que ficar até amanhã. Agora o sol tá ainda ficando um friozinho meio insuportável mesmo. Mas apareceu muito nos comentários de vocês sobre fibromialgia, tá? E fibromialgia é uma das doenças, na verdade, processo de cura, que estão sim relacionados a vidas passadas. E por isso a medicina terrena, Andriele, eu quero saber qual é o meu chamado, pois estou sentindo como é um tratamento oncológico. Andriele, eu vou fazer uma live para falar só sobre esse assunto, sem misturar os assuntos, vai ser só esse o assunto, tá bom, amada? Então segura aí que vem chumbo grosso e vamos tirar os véus de muitas questões que envolvem, porque ainda, por incrível que pareça, a gente até encontra pessoas que têm dificuldade em pronunciar a palavra câncer, e nós vamos dissecar esse assunto dentro daquilo que nos for permitido, com a maior profundidade possível, tá bom? Diabetes também. Todas as questões que vocês estão colocando, nós vamos vir para falar específico, tá? Agora, hoje, eu entrei aqui porque foi lindo a interação que vocês tiveram na postagem. Então, eu vim assim, falando de uma maneira geral, um pouquinho de cada coisa. Mas nos nossos próximos encontros, vou gravar vídeos, vou fazer ao vivo, vou fazer textos. Nós vamos falar sobre cada um desse assunto. Cada encontro vai ser um assunto específico sobre dependência química. Nós vamos falar também sobre tudo que vocês estão colocando aí. Nós estamos compilando e vamos fazer
vitiligo, pressão alta. E aí eu estava falando antes sobre a fibromialgia, que pode ter relação, gente, porque nós vivemos uma fase em que qualquer situação que mostrasse que você, sim, hipotiroidismo, tudo que vocês estão falando assim, aí, nós, claro que daí vai levar um tempo, né, para cada dia a gente falar de uma coisa. Ai, amada Isabel, gratidão, amada, muito amor por você, muito amor por você. Vocês são demais, não dá para ficar longe de vocês. E nós vivemos uma era, uma época que qualquer sinal nosso que nós demonstrássemos uma certa sensibilidade, nós éramos levados para a fogueira, nós passávamos por torturas, nós passávamos pelas mais atrocidades possíveis. E nós passamos por muitas dores em razão de tentarmos ser nós mesmos em uma época em se tentar ser nós mesmos era pecado, era errado, e nós tínhamos que ser castigados por isso. E uma das coisas era a questão da mediunidade. A fibromialgia, ela está muito, e eu digo isso por experiência vivida, em mais de 10 anos trabalhando com apometria, trabalhando em grupo mediúnico, de casa espírita, trabalhando em grupos de estudos espiritualistas. Não, gente, eu não vou esquecer de nada. Fiquem tranquilos e prestem atenção no assunto agora, porque eu vou pegar o que todos vocês colocaram aí, tá? Não vai ficar ninguém para trás. Podem ficar tranquilos, tá bom? Mas aí eu vinha falando é que a questão da fibromialgia, ela tá muito ligada. E se vocês fizerem uma olhada geral, dificilmente você ouve falar de homem com fibromialgia. Na grande maioria das vezes, quem sofre são as mulheres, né? Porque ela está ligada muito à questão da época da caça às bruxas. E, gente, normalmente as mulheres que passaram nessa fase pelas atrocidades que eram realizadas com as pessoas que tinham mediunidades, que eram consideradas bruxas, hoje elas vêm com uma capacidade mediúnica, com uma capacidade de interação com o mundo espiritual muito forte, muito forte. Só que lá nos porões da sua alma, elas têm o registro do sofrimento que foi carregar esse dom em uma outra época. Então, o espírito não, a alma é a personalidade que nós vivemos agora, nesta era. E então, a alma tem, em algum grau, uma dificuldade muito grande em querer aceitar as capacidades mediúnicas que a pessoa tem.
E ela tenta, de alguma forma, reprimir essa capacidade de interação com o mundo do espírito. Isso, gente, nem sempre é consciente, tá? Na maioria das vezes não é consciente isso. É uma personalidade que está em ação. Um dia eu vou vir aqui também para falar especificamente só sobre personalidades que a gente carrega, subpersonalidades, para vocês entenderem mais do que é isso. E aí ela tenta reprimir. Em reprimindo essa capacidade mediúnica, aquelas forças que ela tem para produzir energias, produzir o seu próprio ectoplasma, que é uma energia que ajuda muito nas criações do plano astral e que também facilita a interação com ela. O fato dela não se entregar, por mais, muitas vezes tem pessoas que trabalham em centro espírita, centro espiritualista, ou fazem cursos de reiki, de alquimias, de todas essas técnicas de cura que nós temos hoje à disposição e que até realizam atendimentos, atendem outras pessoas com essas técnicas que desenvolvem, que aprendem, e mesmo assim ainda sofrem com a fibromialgia. Eu mesmo já conheci pessoas que mesmo atuando na vida espiritual ainda sofrem com a fibromialgia. Por quê, gente? Porque mesmo que a pessoa já esteja se doando em algum grau, tem uma parte dela que ainda se trava. Tem uma parte dela que ainda se retrai. Tem uma parte dela que ainda não se aceita com a plenitude total espiritual que ela tem, com a capacidade profunda que ela tem em interagir com as forças da natureza para se conectar com energias poderosas de cura. Então, uma parte dela, dessa personalidade encarnada, já pode estar buscando os conhecimentos, as técnicas e já se colocar em ação, mas tem uma parte dela que ainda não aceita plenamente, porque faz ressonância com aquele passado onde ela foi reprimida. Então essa parte dela que está fazendo ressonância com o passado em que ela foi reprimida, reprime ela. E olha alguém dizendo, eu bloqueei minha mediunidade, tenho medo. Medo de quê? Medo de quê, Andréia? Medo. Risquem esta palavra do vocabulário de vocês. Porque a partir do momento que você se assume enquanto um ser pleno de espírito que você é, você não tem que ter medo de nada. E também eu vou ser mais dura ainda. Também eu tenho um pouco de egoísmo, porque quando a gente fica preso naquelas coisas que nos metem medo e botando dificuldade para realizar, você está deixando de ajudar quantas pessoas, talvez? Quantas pessoas por reprimir o seu dom? Quantas e quantas pessoas por ficar presa em coisas do passado e que hoje não é mais a realidade? Você tem o direito de escolher como e com que você quer vibrar. Eu preciso limpar as memórias para que a pessoa esteja plena para atuar com a sua mediunidade. Gente, as memórias você pode limpar de várias maneiras. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho toda uma história por trás que me faz chegar até aqui. E eu poderia já estar aqui com vocês há muito mais anos.
Mas por que eu não cheguei há anos atrás, aqui agora, falando com vocês? Porque eu achava que eu não estava pronta, porque eu achava que não era para mim, porque eu achava que eu não tinha talento o suficiente e que eu achava que o mundo não me aceitava. Só que isso também é uma espécie de egoísmo, porque quando a gente se fecha assim, olhando só para aquelas coisas que a gente acha que é difícil, a gente esquece do mundo lá fora. A gente só está olhando para a gente. Então, gente, se você vai esperar o momento de equilíbrio total da sua espiritualidade, da sua mediunidade, para começar a trabalhar, para começar a fazer alguma coisa, para acreditar em você, você não vai começar nunca. Porque sempre vai ter uma desculpa ou outra para você não realizar. Porque aquilo que é para o nosso bem, que é para o bem da humanidade, trocentas desculpas para que a gente não realize. E aí eu estou falando de todas as coisas, independente das questões relacionadas à espiritualidade, mas de qualquer talento que você tenha e que não o faz porque tem medo. Você está deixando de fazer, não só por você, mas pelo planeta inteiro. Porque o planeta Terra precisa dos seus talentos em ação. E tudo que eu começo a fazer hoje, eu tenho que começar em algum momento. Tudo que eu começo a fazer hoje, amanhã eu estarei fazendo melhor. Depois de amanhã, um pouco melhor. Depois de amanhã, ainda melhor. E a cada dia melhor. Eu não posso querer começar fazendo alguma coisa no topo. Porque tudo na vida é feito de degraus. Mas você tem que começar agora. Você tem que começar a cuidar mais da sua saúde como você ainda não cuida. Você tem que começar a cuidar mais da sua espiritualidade como você ainda não cuida. Você tem que começar a cuidar mais, a ouvir mais o que o seu corpo fala como você ainda não ouve. Você precisa se amar mais do que você ainda não ama. Porque a partir do momento em que você se aceitar e se reconhecer como uma peça-chave fundamental para o equilíbrio de toda a Terra e até do cosmos, você vai perceber que você é demais e que juntos somos mais. E a Alessandra Cortes dizendo: preciso de ajuda. Isso, gente, de em algum momento também reconhecermos que precisamos de ajuda. Estamos aqui, estamos nos ajudando. É o que nós estamos fazendo agora, amada. Você está aqui, você já está se ajudando. Todos nós juntos, gente, estamos nos ajudando. Aí alguém falou lá, tudo tem a hora certa. Tem que cuidar um pouco isso, tá, gente? Porque isso também, em alguns momentos, faz com que a gente deixe a coisa para depois, porque achando que ainda não é a hora. Eu vou dizer um negócio para vocês. Isso é o que eu penso. Cada pessoa pensa, tem o direito, claro, de pensar do seu jeito. Eu penso que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, sempre é a hora de fazer. Sempre é a hora. Hoje, quando eu postei o primeiro post e todo mundo começou a comentar e a gente fez sintonia com as dores, com as dificuldades que cada um estava colocando ali, que queria saber se poderia ter ressonância com a vida passada e como curar, eu pensei, hoje é domingo, hoje eu não vou, acho que agora não é a hora, não é o momento. A gente sempre tem desculpas para achar que não é a hora e que não está maduro ainda.
e que não era hoje que eu tinha pensado em falar sobre determinadas doenças. Tinha pensado em falar no outro dia. E assim, gente, muitas coisas que nós resolvemos aqui agora poderiam não ter sido resolvidas. Então, a hora é agora! Uhul! Porque só existe o agora, né, Carla? Amada, é bem... Gente, eu amo vocês. Nossa, é demais, é demais. E aí aquela pessoa que comentou que tudo tem sua hora também colaborou demais para que a gente pudesse também chegar nesse fechamento lindo. Tá, gente? Então, o que nós vamos fazer agora, neste exato momento, gente, em que nós estamos aqui conectados com energias elevadas de amor, de conhecimento, de libertação. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome da presença eu sou de você, em nome do seu eu superior e da chama trina expandida aí dentro do seu peito, do amor que você carrega e que neste instante expande para todo o planeta. Eu unifico o meu coração ao seu coração. Unificamos os nossos corações neste momento em um só coração. Respire profundamente e sinta um fio de luz que está tocando agora direto do meu coração no seu coração, e um fio de luz que sai do seu coração ao meu coração, e um fio de luz que sai do seu coração ao coração de todos que estão conectados conosco nesse momento e recebendo também no seu coração. Somos todos um, a serviço do Cristo na Terra nesse instante, para expandir o amor que há em nossos corações a toda a humanidade. Respire profundamente. Visualize a chama rosa do amor divino vibrando em você, ao mesmo tempo em que a chama azul corta todos os fios negativos com energias do passado que te causam dor. E neste momento, você somatiza todas as energias de amor que você está recebendo deste grupo em que estamos ligados agora, nessa corrente. E o amor que é despertado em você. E emana este amor e gratidão a todas as faixas do seu passado que possam estar causando alguma ressonância que dificulte a sua caminhada nesta vida, perdoando todas as pessoas que estiverem envolvidas nesses dramas do passado e ancorando somente luz, amor e gratidão para essas vivências. E você diz:
e afirma para você mesmo que você escolhe ser pleno e feliz e resolver todas as questões do passado que não passou através do amor que há no seu coração. E assim, neste momento, todos juntos, também realizamos uma grande limpeza, flamejando, flamejando, flamejando a chama azul da espada do Arcanjo Miguel, libertando todas as amarras do nosso passado, do passado da Terra, do passado da humanidade, junto com a chama violeta da transmutação, transmutando tudo em luz e amor. E a chama rosa do coração das mães divinas, acolhendo em seus colos abençoados todos os envolvidos nos nossos dramas do passado, nos dramas do passado de toda a humanidade. Assim é, com todo o poder da luz. Está feito. Eu escolho ser livre. Eu sou livre. Gratidão cósmica. Uhul! Minha gente linda! Vocês são demais! Para domingo à tarde, hein? Não sei nem quanto tempo eu fiquei, eu acho que mais de 2 horas hoje. Mas tá lindo, lindo, lindo. Gratidão, um beijo no seu coração. A Sabrina avisando lá que agora no dia 7 e 8 de julho, curso presencial em Santa Cruz do Sul, da Alquimia Quântica da Chama Rosa do Coração das Mães Divinas. Esse curso é só para quem já fez o curso Alquimia Quântica da Chama Violeta, só para quem já é alquimista. Então já agendem-se, tá, minha gente? Vamos fazer o Jorrar o Amor aqui de Santa Cruz do Sul no dia 7 e 8 de julho com a Alquimia Quântica da Chama Rosa da Mãe Divina, e em breve a Alquimia Quântica da Chama Azul online também. A Sabrina lembrando ali, porque eu não lembro das coisas. Eu fico focada aqui e o resto eu esqueço, tá, gente? E também, para quem quer acelerar esse seu processo de libertação de ressonâncias com as vidas passadas e também dessa própria vida que em algum momento possa ter gerado algum drama que está atrapalhando você pode entrar agora no site Alquimia da Alma e participar do atendimento com a apometria arcturiana avançada à distância que nós realizamos todas as últimas quintas-feiras de todo o mês. Entra lá no portal Guardião do Esquadrão da Luz, entra no site www.alquimiadaalma.com.br, garante a sua participação. Eu vou na sua casa em desdobramento com as hierarquias espirituais, abrimos as faixas do passado, fazemos as limpezas passado, presente e de todos os seus momentos, tá bom, gente? E nesse instante, o que eu tenho a dizer a vocês é que toda a hierarquia espiritual, planetária e cósmica agradece a você por essa grande luz que está jorrando agora para todo o planeta Terra através do seu coração. Quero que você se sinta agora mais livre, mais leve, porque o amor que você nos ajudou a somatizar aqui e emanar para o planeta, assim como você, foi demais, porque você é demais. Eu tô louca para vir falar sobre os relacionamentos amorosos que causam amarras e que muitas vezes a pessoa quer se libertar e não consegue, sabe que tá ruim, mas tá ruim assim, não quer largar, não consegue largar, ou quando pensa que largou, daqui a pouco já tá pegando de novo, e assim muitas vezes acaba por vários anos naqueles encontros e reencontros. Eu quero vir falar sobre isso também, porque apareceu aí nos comentários de vocês no post anterior, e a dor de amor é uma das dores que mais
que mais tocam no nosso coração e que mais desequilibram uma pessoa. Então, gente, eu quero vir falar sobre esses assuntos também. Todos os assuntos que vocês colocaram aí, nós vamos falar um a um, tá? Gradativamente. Fiquem de olho e me cobrem também, tá bom? Beijo, beijo, beijo! Uhul! Do seu coração, eu não tô nem sentindo frio. Tá muito bom estar aqui com você, tá bom, gente? Entra lá no site www.alquimiadaalma.com.br e vasculha tudo, vê tudo que a gente tem lá para oferecer para vocês. Nós temos também mensagens canalizadas dos mestres ascensionados que trazem muito conhecimento, muita energia e muita transformação para você. Eu convido você a conhecer o nosso site, porque é um portal de luz do Mestre Saint Germain para nos ajudar no nosso processo de expansão de consciência em todos os sentidos, tá bom? www.alquimiadaalma.com.br. Esse é o seu portal de luz. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo encontro. Gratidão cósmica.